Olá a todas, olá, é um prazer estarmos juntos acá e eu estava aqui pensando em los versículos que vamos a ler, que para mim é interessante. Aparentemente parece que não tem muito o que dizer, pero vamos a ler juntos no livro de Juan, capítulo 7, versículo 10. Pero quando seus irmãos subiram à la fiesta, estamos dando continuidade a lo que estamos falando durante todo o ayuno de Daniel. Estamos neste capítulo 7 de Juan, no versículo 10. Então, quando seus irmãos subiram à la fiesta, irmãos de Jesus, hijos de Maria e José, então ele também subiu, não abertamente, sino em secreto. Por isso os judeus le buscavam em la fiesta e diziam: ¿Dónde está esse? E havia muita murmuração entre a gente acerca de ele. Uns diziam: Ele é bueno. Outros diziam: não, ao contrário, extravia a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por medo a los judíos. Eu queria que você hiciera uma retrospectiva, pensar no que passou contigo quando você teve medo com o que a maioria das pessoas dizem. O que passa quando a pessoa tem medo? Quando eu estava lendo isso, eu estava pensando em mim, antes de conhecer Jesus. Eu era uma pessoa que ia à igreja com meus padres, minha irmã, meu irmão, e allá na igreja eu orava, participava da reunião, parecia uma pessoa creyente. Eu até creia em Deus, assim, a lo que meus padres diziam, pero eu não estava interessada em Deus aún. Me acordo que eu era uma pessoa que me encantavam as coisas que eu veia do mundo. E que eram essas coisas? Na verdade, a mim me gostava um chico de minha escola. E eu sabia, tinha consciência, que esses chicos, ou este chico, na realidade era não ia atrair nenhuma felicidade para mim. Eu sempre pensava isso, sempre tinha esta consciência de que ele não ia me trazer felicidade. Eu tinha essa certeza, pero aún me gostava, vamos dizer, desfrutava de sentir esta paixão platônica, não sei se diz assim acá em Argentina, em los que hablam idioma em castelhano, espanhol. Pero eu sempre vivia assim, me gostava e já sabia que da maneira que eu me conduzia na escola não era agradável, porque era uma pessoa callada, não era uma pessoa muito extrovertida, não tinha amistades com nadie, era uma pessoa que não falava como os demais, palavras sucias, tentava ser tudo bem, mis tarefas, prestar atenção, fazer tudo correto. Pero em meu interior, eu desejava conhecer esse chico. Eu gostava dele e sempre
queria vê-lo, sempre queria vê-lo. Então, viernes era o pior dia, porque havia sábado e domingo que não ia ver. E o lunes era o melhor dia. Pero no domingo, allá na igreja, falando com Deus, não me dava conta disso, está bem? Não me dava conta que eu estava mentindo para mim mesmo e para Deus. Que eu dizia para Deus que o amava, que eu queria servir a Ele. Eu dizia que era uma pessoa de Deus para meus familiares, que eu conhecia a Deus. Pero não era verdade. Não era verdade. Pero eu pensava que eu era de Deus porque eu orava, eu escutava a palavra de Deus, ali na igreja ia todos os domingos, todos os miércoles, todos os viernes. Eu obedecia as coisas assim, mais óbvias, outras não. Muito assim, sutilmente não. E não tinha esta abertura, ou vamos dizer, este prazer em Deus. Eu tinha prazer em meus sonhos, em minha vontade. Eu olvidava de tudo o que eu falava com Deus e tudo o que eu falava com Deus naquele momento. Mas depois passava, eu me olvidava e vivia a minha maneira. E de hecho, naquele tempo, eu era essa pessoa que tinha medo de ser juzgada mal por ser quizás uma hija de pastor, uma pessoa que vai à igreja, que busca de Deus. Eu não dizia muito sobre minha vida com Deus, não falava de Deus para nadie. Eu era callada nisso. E se eu dizia, não era assim publicamente, era assim. Na verdade, não tinha nem amiga, então eu não tinha nada a conversar. Pero eu sempre tinha me acordo muito bem disto. Eu tinha medo de lo que os demais pensavam de mim, se eu dijera que eu busco a Deus, que vou à igreja. Esta murmuração que havia entre a gente em busca de os judeus que estavam buscando Jesus na festa, era porque eles também não creiam. Eles seguiam a sua maneira de pensar, eram religiosos, seguiam na tradição, cegamente não veiam acerca de Deus. Então, eles estavam enojados com Jesus, porque Jesus disse que ele era o pão que bajou do céu, que quem comer este pão viverá eternamente. E então havia esta murmuração entre a gente acerca de Jesus. Alguns diziam que ele era bueno, outros diziam não é bueno, ao contrário, extravia a gente. Então, o que passa? O que sucede acá? Você vê que havia uma confusão entre pensamentos. Uns viam Jesus como bueno e outros viam Jesus como malo. Pero muito interessante, mesmo os que viam Jesus como bueno e os que viam como malo, diz a Bíblia aqui que nadie falava abertamente de Jesus por medo a los judíos. O que hace o medo? O medo
é um sentimento de peligro, não? Medo causa uma alarma, uma cobardia. E o medo faz com que a pessoa ella não hable a verdade. O medo, o que eu he visto, muita gente que se diz bautizada com o Espírito Santo tem medo. Não assumem sua fé em Jesus, nem para assumir quem são, que necessita de ajuda ou que equivocou. Não. Tem medo de professar Jesus como Senhor e Salvador. Esse professar, esse confessar Jesus, é você aceitar ser humilde, é aceitar reconhecer seus erros, é aceitar que você tem que pedir perdão, você tem que agradecer, não? Pedir perdão fazer com que você assumir sua fé em Jesus, em você dar a outra mejilla, é confessar Jesus, confessar seus pecados ao Senhor Jesus, ou ao responsável por você, por exemplo, pastor, uma pessoa como obreira que tem responsabilidade dele falar com o seu pastor, o que ha hecho. No meu caso, quando ella está indo contra ou ha hecho coisas que o pastor tem que saber para que ele tome medidas, a fim que ella seja salva, não? Mas as pessoas não querem isso, não querem assumir sua fé em Jesus. Tem este medo de confrontar com a verdade, medo de disciplinar, falar a verdade a outra pessoa, dizer sobre a palavra de Deus para outra pessoa. Então, por medo a los judíos, nadie falava abertamente. E eu he visto que há muitas pessoas na própria igreja que são assim, sabe? Às vezes você vê algo errado, equivocado, malo, mas não habla nada. Não habla nada porque não quer ter problemas e porque que vão dizer de ela, e se ela deixa de fazer esta função e todos vão quedar desacreditados, como vai ser isso? Ou seja, por medo, não falam abertamente. É justamente o contrário da fé. A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de hechos que não se veem. Ou seja, na fé não tem medo de lo que vão dizer ou lo que vai passar. Simplesmente a fé mira para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. É Ele que recebe, é Ele que aprova minha fé. Quando eu não hago uso da fé, então Ele não vai aprovar. E eu vou sentir-me mal, porque a dúvida, simplesmente isso, a dúvida é de eu não cumprir o que a fé demanda. É essa parte aqui, que por medo dos judeus, não falava abertamente, porque anulam a sua fé. Quantas pessoas anulam sua fé por causa de los judeus, entre comillas? Não é especificamente os judeus. Na época de Jesus, esses judeus aqui me refiro, eram os religiosos que tinham suas tradições e eles não tinham medo, não, de seguir outros deuses,
vamos dizer assim. Essa era a tradição, porque Israel sempre envolveu com um outro Deus, com outra terra, com outros costumes. Pero, mira que interessante, Jesus falava, curava no sábado. Não estava indo contra Deus. Ele não estava indo contra Deus. Fazer o bem, sanar uma pessoa que está enferma em um dia de sábado, não estava mal. Estava sendo a obra de Deus. Estava servindo a Deus. Pero, como eles não faziam isso no sábado, ou não sanava tampouco, então se sentia essa envidia do Senhor Jesus. Ou seja, a fé que Jesus, a vida, o testemunho que Jesus dava aqui para as pessoas, era um Deus presente, era um Deus compassivo, era um Deus que estava entre as pessoas, era um Deus que via as pessoas, via o paralítico, via a pessoa que estava aí cerca do tanque, se acuerda deste caso? Mas Jesus viu aquele homem, em meio de outros enfermos, que estava há 38 anos enfermo, e ele falou com ele, levanta-te, toma sua camilla. Bueno, Jesus era aquele que estava inovando, estava trazendo o reino de Deus. Pero o que estava passando? Aquela gente que seguia apenas uma tradição, seguia os costumes, não hablava, não tinha temor a Deus, aparentemente, com seus costumes, pensava neles, em sua forma religiosa, que eles eram temerosos a Deus. Pero como eles, por exemplo, esta murmuração tem a ver com os 10 mandamentos? Este problema de querer matar Jesus tem a ver com temor a Deus? Diga-me, não? Esta cobardia das pessoas por causa do medo tem a ver com sua fé? Tem a ver com sua fé? Esta amistade com o mundo. O mundo não diz a verdade. Você tem que agradar a todos para ter, sabe, a amistade de todos. Jesus disse que a amistade do mundo é inimigo dele. Então, ou você vai estar de um lado ou você vai estar do outro. E esta gente aqui, infelizmente, não estava ao lado de Jesus, porque eles por causa do medo, eles se juntavam juntamente com os que falavam mal e silenciavam por causa da falta desse temor a Deus. Se você tinha a falta de temor a Deus, de respeitar a Deus, que é um direito de você elegir a quem você vai respeitar, a quem você escolhe de servir. Se você tem este medo, então você não ama Jesus. Está idêntica a essa pessoa que eu era antes de conhecer Jesus. Idêntica. Pero quando eu conheci Jesus, quando Ele cambiou minha mente, já não havia mais este medo, aonde em mim vinha o medo, pero eu nunca aceitei servir ao medo, porque eu tinha que obedecer à vontade de Deus. Aunque eu temblava, eu vou fazer. Por quê? Temer a Deus é isso, é cumprir, obedecer, está acima de todo. Será que Deus está acima de todo para ti? Ou será que as pessoas, sua vontade está acima de todo? Bueno, sua vida
está escrevendo na história. Você está dizendo sobre sua vida. Eu também. A quem elegimos? Será que você não habla abertamente por el medo? Bueno, busque servir a Deus, porque aqui se vê que existe um problema, pero que as pessoas não assumiam sua fé. Os que diziam que Jesus era bueno, não assumiam sua fé. E os que diziam que Jesus extraviava a gente, queria matar, queria ver que, onde estava Jesus nesta festa para sacar de allí. Sabe? E interessante, não é o mesmo sentimento das pessoas que têm algum rancor, algum maus olhos. Ela não quer plantar, sembrar palavras que matam, habla mal, quer trazer esta confusão. Simplesmente é o mesmo espírito. Bueno, pense em sua vida e que Deus lhe bendiga muitíssimo este dia. Nós não hablamos muito ou assim uma fiesta com o dia do nascimento de Jesus. Foi um regalo de Deus. Pero celebramos a morte. Ele morreu por mim, Jesus ressuscitou para que eu pudesse ser filha de Deus. E você também. Mas você tem que assumir sua fé. Se você é a pessoa que tem medo, então, para quê? Para quê? Para que você decide que Jesus é bueno? Se você tem medo, vamos a uma realidade e busque ser verdadeira, assumir sua fé, em vez de ser covarde, em vez de ter este medo, esta angústia, porque acaba sendo uma angústia, porque você não pode ser quem você crê. Bueno, que Deus lhe bendiga muitíssimo e que você haga a vontade de Deus, que lhe vai ser muito feliz. Hasta amanhã.